Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Deise Bueno, tá? E eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre uma grande experiência que eu tenho tido na minha vida depois que eu comecei a ler esse livro aqui, ó, O Poder Disponível na Oração, que é do autor Pedro Estrela e Fábio Vilela. São dois pastores maravilhosos. E depois que eu comecei a ler esse livro, a minha vida de oração mudou muito, muito, mas muito mesmo, tá? De eu ter uma visão de oração em toda a minha vida cristã. E depois de eu começar a ler esse livro, não quero dizer que ele tem um pozinho mágico, não. Ele não tem pozinho mágico. É que esse livro, ele mostra biblicamente, realmente, o que significa a oração na nossa vida. E a minha vida mudou tanto, que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu falei, eu tenho que dividir com as pessoas esse momento tão incrível que eu tenho vivido com Deus. Ele tem esse livro, eles são vários capítulos, né? E ele é para você ler diariamente. Sendo que às vezes eu me sinto tão empolgada que eu leio vários capítulos, né? Já li vários capítulos, não cheguei ao final dele, mas eu tenho que compartilhar isso com vocês. E hoje eu quero falar rapidamente sobre 3 tópicos que é assim, é o início para você entender como que isso funciona dentro de nós. E quando eu descobri essa fórmula, né? A minha vida de oração mudou. O meu relacionamento com Deus mudou. Hoje eu posso dizer que sou uma outra mulher, uma outra serva. E hoje eu sou filha amada. Eu me sinto filha amada depois que eu descobri a importância do meu relacionamento através da oração com o Senhor. Então, o primeiro tópico ele fala pra gente, né, nessa leitura, que é falando com o Pai. Por que falando com o Pai? Nós, como eu falo da minha experiência, né? Eu via Deus poderoso, maravilhoso, ele faz coisas maravilhosas, né? Assim, eu gosto muito de ministrar para pessoas, para jovens, adolescentes, adultos, mulheres. Mas quando se tratava da minha pessoa, eu via Deus como uma coisa bem longe de mim. Como lá no céu mesmo. Eu sei que ele está aqui, que ele se manifesta, mas eu via como uma coisa muito distante. Por quê? Porque eu não reconhecia ele como meu pai, de verdade. E Jesus, quando ele veio no Novo Testamento, que Deus enviou o seu único filho, ele se manifestou, né, em carne para nós. Jesus, em todo momento da vida dele, ele sempre se dirigiu ao Deus como pai. Então eu precisava conhecer esse Pai. E através das orações que eu fui fazendo com a Bíblia, vendo a leitura, ele falando da necessidade que a gente tem de falar com o Pai. Não existe outro meio, não existe outro caminho para Deus abençoar a nossa vida a não ser através da oração. A oração é uma coisa muito chata, né? Como eu via antigamente. Coisa chata, coisa de velho, coisa que cansa, né? Eu lembro que eu ajoelhava para orar, porque a gente é ensinado, né? Lógico, é isso. E eu acho lindo quando a gente se ajoelha, né? Que a gente tem aquele momento de dizer, Senhor, Tu és maior, eu não sou nada, né? E eu não conseguia ficar muito tempo, porque me cansava. Eu começava a falar, daqui a pouco não conseguia mais, dava sono, cansava, o joelho doía, né? E eu já não conseguia mais ter aquela vida de oração. Eu acho que a maioria dos cristãos não consegue ter uma vida de oração. Exatamente por isso, por esse peso, por achar que não é uma coisa tão legal assim, uma coisa chata. E aí eu descobri que oração, ela é relacionamento de intimidade com o Pai. Não é só com Deus, é com o Pai. Primeiro, para mim, sentir a necessidade dessa oração, eu preciso ver Deus como meu Pai. E quando eu descobri que Deus é meu Pai, que se preocupa comigo, que Deus, ele se preocupa com a minha tristeza, que Deus, quando eu tô preocupada, ansiosa, que eu estou em dúvida, que eu estou em conflito, que eu estou passando por circunstâncias, que ele está vivendo o mesmo sentimento que eu, tudo mudou. Então, ele, no primeiro tópico, ele fala aqui, né, sobre falando com o Pai. Então, a primeira coisa que você tem que entender na tua vida, você tem que falar com o Pai. É como se fosse assim, você tem um amigo. Esse amigo que você tem aí hoje, de muitos anos, ou não sei, de alguns meses,
Você não conheceu ele, bateu o olho, nossa, ele é meu amigo, esse aí tem que ser meu amigo. Não! Você primeiro deu um oi, você foi apresentado, você olhou, teve aquela coisa assim, poxa, eu achei aquela pessoa legal, eu achei interessante. Aí você toma um café, ou você come um lanchinho, né? Ou você tá com aquele papo assim, informal. Depois você se encontra novamente. Depois vocês se encontram mais uma vez, até que você vai almoçar ou passar um dia, seja lá o que for, e aí você vai se tornando amigo. Com Deus é a mesma coisa. Se eu não tenho relacionamento com Ele, como que vai ser meu pai? Como que vai ser meu amigo? Não tem como. Então o primeiro caminho para nossa vida de oração, de verdade, é você falar com o Pai. E eu tenho uma referência bíblica que se encontra em Mateus 7, de 9 a 11, que fala exatamente sobre essa relação, né? Ao qual, dentre vós, é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não tem como Deus não atender. Só que existe um segredo. O segredo é você reconhecer Deus como teu Pai. Esse é o primeiro segredo. Entender Deus como Pai. Talvez você não teve pai na vida. E você tem uma grande dificuldade de ver Deus como pai, porque você não teve um pai. Você nem sabe o que é isso, relacionamento com o pai. Aí que você vai ter que orar mais ainda e querer encontrar esse pai. Ou talvez você tenha um pai na sua casa, mas que não é um pai presente. Não é um pai que ele é teu amigo, ele não te aconselha, ele não tem uma vida com você de diálogo. É uma vida totalmente informal, né? Então você tem dificuldade de encontrar esse pai. Mesmo assim, Deus pode se manifestar como teu pai. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu só quero te dizer aqui que você precisa encontrar esse pai primeiramente. Primeira coisa, você tem que se sentir filho amado. Depois que você entender lá dentro de você, buscar tirar o Espírito Santo de dentro de você, porque ele está aí dentro. O Espírito Santo está dentro de nós. Depois que você conseguir lá dentro do teu íntimo buscar o que tem de você, qual é o seu problema, qual o problema que você tem de se relacionar com o pai, de ver ele como pai. E aí quando você descobrir isso, vai começar o processo de realmente você conseguir ter uma verdadeira vida de oração. Então qual é o primeiro passo? Reconhecer Deus como teu pai. Você reconhece Deus como teu pai? Ou você vive uma religiosidade que todo mundo te ensinou? Pai Celestial, estou aqui diante de ti. Ó Deus todo soberano, todo poderoso. Sabe aquelas coisas assim formais? Não sou contra quem ora assim, gente. Mas não, Deus não quer uma coisa formal. Deus quer o quê? Intimidade. E para ter intimidade, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que conversar. E o que é conversar? Orar. Falar com o Pai. Então o primeiro passo qual é? Falar com o Pai. Jesus sempre fez isso. Jesus, quando se manifestou o seu ministério aqui na terra, Jesus não falava assim para os discípulos: olha só, vocês têm que orar, hein? Como é que é? Vocês acham que vão conseguir alguma coisa assim sem orar? Não. Jesus ia orar. Então, você tem que tomar uma decisão e tomar uma posição na sua vida. Pais que às vezes ficam obrigando os filhos a orarem, obrigam os filhos a lerem a palavra. Não obriguem, façam. Façam a oração, leiam a palavra, se comuniquem com eles, tenham um relacionamento. Aí eles vão querer fazer igual. Que foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus orava sempre. Jesus saía em secreto para falar com o Pai. E os discípulos ficaram encantados com aquilo e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Eles pediram a Jesus para ensinar. Então, quando você começar a ter uma vida de oração, mostre isso para Deus. Não seja religioso apenas por um costume, mas faça isso acontecer na sua vida. Não aceite mais essa vidinha que você está tendo. Simplesmente viva
Viva a palavra, viva o seu relacionamento com Deus, não perca mais tempo. Eu perdi muito tempo na minha vida, muito. E por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu tô com minha, sabe quando você tá com a sua alma, sabe o seu espírito que está inquieto, que parece até que está passando mal? De tanta vontade de falar pra todo mundo isso que você tá vivendo. É isso que eu tô vivendo. Tem que você tá apaixonado, que você começa a namorar, que você fica assim, ai, aquela coisa que dá por dentro. É assim que eu estou com Jesus. Eu estou apaixonada pelo meu Jesus. Porque agora eu tô tendo um relacionamento tão profundo. Porque olha, gente, dificuldade eu tenho problemas, mas agora eu tô vendo mesmo, sabe, assim, cara a cara, a manifestação de Deus na minha vida como meu amigo, como meu pai em todas as horas. Esse é o primeiro tópico que eu quero passar para vocês sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Você precisa entender que Deus é o teu pai de verdade. Então eu gostaria que você, quando você fosse orar, você fizesse uma confissão de fé, tá? Qual é a confissão de fé, Deise? A confissão de fé é essa. Vamos fazer tipo uma regrinha, tá? No primeiro tópico que a gente tá falando sobre falando com o pai, você vai falar assim, ó, repete comigo. Eu sou filho e Deus é pai. O pai não rejeita ao pedido de um filho. Como filho, fui aceito por meu pai. E posso orar tendo a convicção de que não existe separação entre eu e ele. Fui aceito nele. E como um pai atende ao pedido de um filho, Deus atende ao pedido de seus filhos. Então você ora. Peça ao Senhor revelação a respeito da sua paternidade. Pede para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste. Me mostra para mim o que é isso. O que é ser pai? Para que você o enxergue como um pai que te ama, que te aceita, que cuida de você, que deseja responder aos seus pedidos. É assim que Deus quer se manifestar na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Só basta que a gente venha conhecer. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês venham, depois de assistir esse vídeo, entra lá no teu quarto e começa a ter essa experiência com Deus, tá? Obrigada pela sua atenção, pelo carinho, pelo amor. E se você gostou desse vídeo, que a gente começou a fazer uma série, são vários, gente, é muita coisa, minha cabeça chega a tá borbulhando. São muitas coisas que eu tenho que dividir com vocês. Milagres, transformações, muita coisa. Esse é o primeiro, tá? Então, a seguir cena dos próximos capítulos. Se você gostou, curte, igual todo mundo fala, dá uma curtida aí, se inscreva, porque toda vez que a gente tá com muita novidade. Então, toda vez que a gente tiver as novidades, você vai estar já por dentro. E também, gente, sinaliza no sininho, porque toda vez que eu tiver alguma coisa nova, você vai estar por dentro e vai estar compartilhando junto com a gente, dividindo isso com a gente, tá? Um beijo e que Deus a todos abençoe. E que você possa ter Deus como teu pai de verdade, assim como eu tenho como filha amada. Beijo!